temporada de verão finalmente acabou e já estamos na temporada de outono. Porém, precisamos falar um pouquinho sobre os melhores animes que eu gostei nessa temporada de verão, os animes que eu dropei, os que ainda faltam acabar. Vou fazer aqui uma pequena lista, bem freestyle aqui mesmo, vou deixar o trabalho aqui pro editor. Tamo junto, Taka. Vou deixar esse trabalho aqui pra ele, porque eu vou fazer uma pequena lista aqui freestyle. Vou fazer uns comentários também do que eu gostei, do que eu deixei de gostar, do que eu assisti, o que eu deixei no meio do caminho. Então, bora lá pro vídeo. Meu nome é Matheus Stocco, eu sou o Pei do Universo Pei e vem comigo pra gente ver a lista definitiva de quais foram os melhores animes da temporada de verão 2025. Bom, começando de baixo, a gente tem Scoop It Up by a S-Rank Adventure. Eu lembro que quando foi anunciado esse anime, quando saiu o primeiro episódio, eu me empolguei bastante. Fiz até um vídeo, tá aqui no canal, em que eu colocava esse anime como uma grande promessa até o final da temporada. Lembro que eu falei que o anime tinha me surpreendido bastante, principalmente graficamente, que por ser um anime de orçamento baixo, claramente orçamento baixo, o primeiro episódio me pegou bastante. Eu gostei de toda aquela premissa que tinha o episódio, e aí a animação também tinha, eu falei, pô, vai ser incrível esse anime, vai ser muito bom, eu vou recomendar. Só que aí no segundo episódio eu já vi que a qualidade caiu demais, cara. Nossa, caiu muita qualidade. Logo no segundo episódio eu falei, putz, cara, semana passada fiz o vídeo recomendando esse anime e uma semana depois a qualidade já, nossa, de 10 foi pra 1 a qualidade, foi horrível. E aí eu achei que ia melhorar. Eu assisti eu assisti 7 episódios, tá até aqui no meu histórico. Eu assisti 7 episódios e eu dropei, cara, porque a história em si, como eu falei, a história tem uma premissa ali, é bem empolgante, vamos dizer assim. A história é boa. Assim, ela vai de encontro com vários clichês, mas a história em si, ela é bem trabalhada até então. Nada muito surpreendente, mas ela é bem feitinha. E o gráfico, no primeiro episódio, realmente, eu acho que eles colocaram todo o empenho, toda a qualidade, todo o dinheiro que tinha do orçamento nesse primeiro episódio, porque me chamou a atenção, mas a partir do primeiro episódio, a qualidade cai bastante. Então, eu ainda não terminei esse anime, não sei se eu vou terminar. Pela história, eu acho que merece sim que eu termine, mas, cara, não ando com vontade de terminar esse anime não. Então, o último lugar do ranking vai para Scoop It Up by a S-Rank Adventure. Bom, subindo um pouquinho o ranking, a gente tem The Shy Hero and the Assassin Princess, que conta a história de um herói que ele é totalmente tímido e no grupo dele entram 3 mulheres sensuais e ele não consegue nem olhar para elas que ele já desmaia. Só que ele é extremamente forte e por coincidência essas 3 mulheres elas querem assassiná-lo. Então elas entram de propósito no grupo dele para que elas possam bolar algum plano para assassiná-lo. Só que assim, tudo que elas tentam fazer não dá certo porque ele é extremamente forte. Enfim, eu achei o anime bem engraçadinho, ele também tem um gráfico bem mediano, esse anime também não prometeu nada, então ele tinha um gráfico já mediano desde o começo. Então assim, ele pra mim se vendeu como um anime mediano e foi assim que eu aceitei, foi assim que eu assisti. Esse aí eu também fui até o episódio 7, esse aqui eu vou terminar porque ele é realmente bem humorado, ele é engraçadinho. E assim, é aquele anime que você vai, sei lá, tomar café da manhã, sabe, assistindo alguma coisa, vai almoçar assistindo alguma coisa, que você não precisa prestar atenção, não tem nada mirabolante também, ele só é pra você dar risada mesmo. Então fica aqui no penúltimo lugar, The Shy Hero and the Assassin Princess. Bom, só pra deixar claro, essa minha lista aqui vão ter 11 animes, tá? Então agora a gente vai pro número 9 da lista e, pô, surpreendentemente, cara, vou ter que falar isso, vou ter que falar ele. Olha, não me matem, tá? Não me crucifique aqui nos comentários, mas pra mim o 9º lugar dessa temporada, por incrível que pareça, Lord of Mystery. Cara, assim, nem eu acredito que ele ficou em 9º lugar aqui na minha lista, cara. Mas assim, eu fui separando a lista e fui colocando ela em ordem do que eu tinha gostado mais, do que eu tinha terminado de assistir, dos que, pô, eu tinha gostado, tinha empolgado. E cara, quando eu vi o final da lista, quando a lista ficou pronta, Lord of Mystery ficou em 3º de baixo pra cima, ficou em 9º lugar, de 11. E eu vou explicar o porquê. Lord of Mystery, graficamente,
é o melhor de todos. Eu acho que de todos os animes que eu já assisti na minha vida, eu nunca vi uma arte tão linda quanto Lord of Mystery. Sinceramente, parece que é uma produção de cinema. Sabe aqueles animes que viram filme? A gente vê, por exemplo, o último que lançou, o último anime que saiu pra cinema, que foi o Demon Slayer e o Castelo Infinito. E a gente sabe que quando um anime vai pra cinema, ele tem uma produção muito melhor trabalhada ali do que se fosse um anime de temporada, episódio por episódio. E a qualidade gráfica de Lord of Mystery é exatamente isso. É como se fosse inteiramente feito para cinema. Tudo é muito lindo, tudo é muito bonito, tudo é muito cativante. As cores, as paisagens, cada cenário. Então parece que cada quadro é uma pintura. Sinceramente, parece que você está vendo pinturas e obras de artes de tão lindo que é assistir Lord of Mystery. Porém, tirando essa parte, essa beleza toda de Lord of Mystery, ele tem uma pegada muito complicada, vamos dizer assim. O que é bom também. Eu adoro animações, filmes, séries que fazem você pensar, que não entregam tudo de bandeja pra você, que não é mastigada a informação. Porém, o Lord of Mystery ele dá uma complicadinha um pouquinho a mais. Ele começa de trás pra frente, ele vai fazendo uma viagem no tempo, e aí ele tenta também já colocar muita informação pra quem tá assistindo, como se a gente já estivesse acostumado com aquele universo, o que não é verdade. Eu até fui procurar o material mãe, né, o material original do Lord of Mystery, e vi que é um livro, se eu não me engano, de mais de 600 páginas. E assim, eu falei, não, eu não vou ler, né? Eu vou assistir o anime mesmo. O anime é muito bom, como falei. E, assim, de fato dá pra você entender. Só que, poxa, ele saía 9 horas da manhã no sábado, se eu não me engano. E aí, poxa, eu ia assistir logo de manhã e falava, pô, não sei se eu quero assistir logo de manhãzinha, assim, no sábado, Lord of Mystery. Porque, pô, sabe, o sábado eu gosto de acordar junto com minha mulher ali, tomar um cafezinho gostoso, assim como no domingo. Aquele momentinho aquele momento de lazer, sabe? E aí tu coloca logo uma paulada que é Lord of Mystery, que já faz você quebrar a cabeça pensando no que tá acontecendo, o que vai acontecer depois. Puta, tentando juntar peça. Aí eu comecei a ter preguiça de assistir Lord of Mystery. Essa é a verdade. Eu comecei a ter um pouquinho de preguiça de assistir Lord of Mystery. Mas eu vou terminar, sim, o anime. Inclusive eu tô no episódio 8. No episódio 8 não, eu tô no episódio 9. E são 12, né? Então, putz, eu dei uma parada bem antes, bem faltando um pouquinho pra acabar, né? Eu parei faltando um pouquinho pra acabar a temporada. Ainda bem que ele teve só 12 episódios, porque ele precisa ser realmente introduzido aqui para nós, telespectadores, fãs, e tentar cativar a nossa vontade de assistir. Eu acho que ele fez sim um bom trabalho, até onde eu acompanhei. Ele tem as complicações dele de você conseguir encaixar as peças, entender o que está acontecendo. Eu acho que talvez agora com a dublagem em português, uma coisa, só uma pausa aqui, eu não sei porquê, mas a dublagem em português ela fica muito baixa, cara. Eu preciso colocar no volume 40 da minha TV para conseguir assistir. Não sei se é minha TV que é ruim, não é ruim, tá? Não é ruim. Mas é sempre muito baixa a dublagem brasileira, não só de Lord of Mystery, mas de todos os animes. É muito baixa. Enfim, só um desabafo aqui. Talvez, se você for assistir em dublado, você vai conseguir entender melhor o anime. Mas ele tem essas complicações, mas vale muito a pena tentar assistir. Então, apesar de tudo, ele tá no meu rank 9 aqui, de 11. Poxa, muito pesar, cara. Muito pesar mesmo ele tá aqui, mas ele merecia mais. Porém, eu não consegui finalizá-lo ainda. Aí é difícil até eu me defender, né? Porque em nono lugar estava Lord of Mystery e em oitavo ficou Tougen Anki. E assim, ele só tá em oitavo lugar porque eu finalizei ele. Confesso que quando eu peguei pra assistir do episódio 7 até o episódio 13, que foi o último, eu acho que vai lançar, eu acho que ele vai continuar lançando, não tenho certeza, eu não vi se ele parou no episódio 13. Mas eu assisti numa tacada só. Foi até bom eu ter dado essa pausa aí com o Tougen Anki, por exemplo, e alguns outros animes, porque eu acho que se eu continuasse assistindo semanalmente, eu ia cansar muito dele. Eu achei que Tougen Anki seria um anime de orçamento maior, assim. Então eu achei que ele ia vir com uma qualidade melhor também. Não que a qualidade dele esteja ruim, mas eu achei que ficou muito básico, sabe, a animação. Eu achei. Ele tem uma história interessante, mas eu acho que a história dele não é tão boa quanto os outros animes que tem aqui nessa lista. Por exemplo, Lord of Mystery tem uma história bem mais interessante. A premissa aqui do Tougen Anki, ele é bem
legal. Mas, assim, é um shonenzão bem clichê, onde você tem o professor, tem lá o rival do protagonista, que faz a contraparte do protagonista. Você tem lutas de clãs ali, que são os Onis contra os Momotaro. Não sei, essa primeira temporada aí, como eu falei, não sei se ela já acabou mesmo. Parou no episódio 13, mas eu achei bem fraquinho. Mas assim, apesar de achar fraquinho, eu acho que ela mereceu estar aqui em 8º lugar, porque eu assisti tudo. Então, assim, como eu falei, com ressalvas, ele tá na frente do Lord of Mystery e eu não tenho muito o que falar de Tokyo-Yang. Eu acho que é tudo muito mediano nele. Bom, agora sim a gente começa a falar aqui de mais qualidade, pelo menos na minha visão. A partir do ranking 7 da minha lista, eu acho que eu vou falar mais de qualidade mesmo, tá? E pra mim o 7º lugar foi Gachakuta. Ele merecia também um lugar mais alto, ele só está em 7º lugar porque eu também parei de assistir no episódio 4 e aí eu comecei a assistir tudo numa tacada só, e aí ontem eu finalizei ele, episódio 12 também. Episódio 12, que acabou? Não, 13. É isso aí, acabou no episódio 13. Que inclusive eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre o episódio 13. De tão bom que foi Gachakuta pra mim. Eu acho que dos animes aqui que tinha uma premissa, uma promessa de ser bombástico, eu acho que o Gachakuta ele cumpriu isso. Eu acho que ele realmente veio com um status. Eu vi muita gente comentando que o Gachakuta vai chegar com tudo, vai fazer o pessoal gostar, vai bombar. E eu acho que realmente ele cumpriu esse papel dele, cara. Eu acho que ele não só prometeu, como ele entregou. Eu acho que o primeiro episódio tinha que ser um episódio de 1 hora. Eu achei que o primeiro episódio faltou muitas apresentações. O que faz uma pessoa que não conhece o anime, como eu não conhecia, o que faz a pessoa gostar do anime, eu acho que é muito o que a gente viu no episódio 2. Inclusive eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que o episódio 2 foi tudo que o episódio 1 não foi. Onde teve a apresentação do ending, que é como se fosse a figura de professor ali do Redo. Ali também mostra, no episódio 2 mostra a dimensão dos poderes, o que é o mundo de Gachakuta. Faz tudo que realmente o primeiro episódio não fez. O primeiro episódio ele dá uma pincelada sobre o que é o tema do anime, mas o segundo episódio ele realmente te apresenta esse universo. Fora que de todos os episódios aqui, o Gachakuta ele tem como que eu posso dizer assim, ele tem uma ideologia por trás que eu não vi os outros animes dessa temporada tendo. Tirando talvez os primeiros colocados, de passar uma mensagem. E eu acho bem interessante a mensagem que o anime passa. E eu vou fazer um vídeo, como falei, exclusivo, não só do Gachakuta, mas também do episódio 13, porque teve uma polêmicazinha, né? Porque eu tô vendo na internet. Mas só não tá no top 3, top 4 aqui o Gachakuta, porque eu demorei pra assistir. O que fez com que os que estivessem na frente dele no ranking chamassem mais minha atenção e me deixassem mais no hype do que propriamente Gachakuta. Eu acho que ele demorou muito pra engrenar. Foi essa a minha visão sobre o anime, mas, cara, depois que eu engrenei, depois que eu assisti tudo, gostei demais e fica a minha recomendação aqui pra vocês assistirem também o Gachakuta. Cara, em 6º lugar, eu acho que pode até ser um pouquinho polêmico também essa minha colocação pra esse anime, mas Kaiju número 8. Por que eu acho que pode ser até um pouco polêmico? Porque essa segunda temporada, ela teve só 11 episódios praticamente, né? Porque o primeiro episódio, ele é algo, sei lá, não sei se precisava ter. Eu não lembro de ter visto esse primeiro episódio da temporada 2 no mangá. O mangá do Kaiju número 8, eu cheguei a acompanhar bastante. Eu não finalizei o mangá, mas eu avancei bastante no mangá, até antes de sair o anime. E o que fez eu querer assistir o anime. Apesar das diferenças, das pequenas diferenças, até gráficas que tem do mangá pro anime, eu gostei bastante de como foi adaptada a animação. E a única coisa que eu acho que foi um pouquinho fraca na segunda temporada foi essa questão de ter praticamente 11 episódios. Apesar de oficialmente serem 12 episódios, eu achei que... oficialmente são 12 episódios, mas o primeiro episódio ele é mais uma recapitalização da temporada 1 do que propriamente um episódio da segunda temporada. Mas eu gostei bastante do que foi abordado aqui. Cara, assim, eu nem
entendo porque, e eu vou falar mais disso também até com o próximo da lista, eu não entendo porque colocar só 12 episódios, cara, num anime como esse. Claro, deve ter uma questão comercial aqui pra eles conseguirem fazer e esticarem o chiclete, né? Porque assim, o Kaiju número 8, ele tem é um universo muito rico ali que poderia ser melhor aproveitado, mas ele é basicamente um mangá, um anime um mangá curto, e o anime vai ser curto também, então, mas assim, não sei se é uma estratégia boa colocar 12 episódios, cara. Assim, não dá tempo nem de você criar uma empatia pelos personagens, sabe? Assim, não sei se eu tô certo também no meu pensamento, se vocês concordam ou não, deixem aqui nos comentários se vocês concordam comigo ou não, mas eu acho que poderia ter pelo menos aí 20 episódios na temporada, seria mais interessante. Mas o que foi apresentado na segunda temporada pra mim foi muito bom, eu gosto da história e eu acho que ela se desenvolve muito bem, e essa segunda temporada também foi bem adaptada, né? Então segue aqui o sexto lugar para Kaiju número 8. O quinto lugar, Dandadan. Também é outro anime que, puxa, curtíssimo. 12 episódios nessa temporada. Pra mim isso aí é sei lá, uma falta de respeito, velho. Eu queria mais, cara. Essa é a verdade. Eu queria pelo menos 20 episódios por temporada. Pelo menos isso. Mas entendo toda a questão comercial, todo o investimento também. Fico feliz que não caiu a qualidade da animação. Pra mim é uma animação muito boa, muito bem feita. A adaptação toda dos personagens está muito bem feita também. E eu gosto da história, né? Eu acho que Dandadan não é uma história que agrada todo mundo. Muita gente não entende, muita gente não acha graça em Dandadan. Mas, cara, assim, é um anime que, como eu falei, pode não ter uma história tão boa quanto o Gachakuta, na minha opinião. Mas é uma história que ela te deixa no hype. E eu fiquei no hype em Dandadan, então, tipo, foi um anime que toda quinta eu parava pra assistir. Então, pra mim, justifica ele estar em quinto lugar aqui na minha lista, por exemplo, porque ele não só me deixou no hype, como ele me manteve no hype. Eu acho que as adaptações, como eu falei, foram muito bem feitas, a banda foi muito bem feita. O Kaiju, que é a batalha final, né, que começa no episódio 22, se eu não me engano, vai até o último episódio, 24. O Kaiju, ele teve uma pequena mudança do chifre, né? Ele é mais parecido com o Godzilla no mangá, e no anime ele tá com o chifre um pouco pra trás, assim. Mas parece que foi uma boa jogada, porque a adaptação que fizeram da banda de exorcismo parece que teve problemas na justiça com direitos autorais. Uma banda lá japonesa entrou com uma ação contra a animação, né, do Dandadan, por estarem meio que parecidos. Então, infelizmente tem essas coisas, né? Tem que fazer essas adaptações aí, porque pode dar esses problemas aí, né? Mas, fora isso, tudo foi muito bem feito. O episódio lá... Pra que existiu aquele episódio dos músicos, né? Eu pensei isso quando eu li o mangá. Mas na animação ficou bem feita, ficou legal, ficou divertida. Os tenores cantando lá. O treinamento, né, do Okarun com a... esqueci o nome da menina agora. Enfim, é de cabelo rosa. Foi muito bom. E no final entregou uma nova personagem. Agora esse arco que vai entrar dos alienígenas é muito bom. É um arco que vai ter bastante episódio, vai durar bastante, mas é um arco extremamente bom. Então não tem muito mais que falar de Dandadan. Pra mim, isso foi o principal. Ele ter prometido um hype, ter entregado o hype e ter mantido o hype, e com qualidade. Pra mim é o principal, cara. Assim, mantém igual foi a primeira temporada, ou pelo menos melhora. E pra mim melhorou até alguns pontos da animação, como o Olho Maligno, a banda lá que eu falei, o próprio Kaiju. Pra mim foi tudo muito bem animado. Agora pro top 4, hein? Cara, sim, tem duas surpresas no top 4 que eu não esperava. Pô, eu fico feliz, cara, quando eu vejo uma animação que é claramente de baixo orçamento, mas tem uma dedicação, tem um carinho ali da produtora por trás para fazer o anime bem feito, né? Pelo menos na minha visão, eu vejo dessa maneira. E pra mim o quarto lugar ficou com o New Saga. Não sei se vocês já conhecem, mas fica aqui a indicação do New Saga, porque é um anime muito bom, muito bom. Assim, mereceu estar em quarto lugar. Na Crunchyroll ele tá com uma classificação 4.5 de 5 estrelas, mais de 18 mil votos aqui das pessoas aqui indicando que o anime é bom. Inclusive tem 71% de votos em 5 estrelas e apenas 4% em 1 estrela. Então assim, é um anime que você vai ver que claramente ele é de baixo orçamento. Isso aí não tem como esconder. Mas dito isso,
é bem digno. Eu acho que, é como eu falei, o último colocado, que foi o Scoop It Up by a S-Rank Adventure, o primeiro episódio ele tava com uma animação muito boa, só que a partir do segundo episódio caiu drasticamente a qualidade. O New Saga, desde o primeiro episódio, você vê que é um episódio de qualidade... Você vê que a animação, né? A animação é de qualidade 7, vamos dizer assim. Só que mantém a temporada toda. São 12 episódios também. E a temporada toda é nesse nível 7. Então você não vai falar, putz, ficou feio a partir do segundo episódio. Não, você vai ficar acostumado, você se acostuma com os 12 episódios, porque eles são iguais, a animação gráfica assim do anime. Mas eu acho que a história é mais cativante ainda do que propriamente animação. É um rapaz que ele consegue voltar no tempo, não é um isekai, ele consegue voltar no tempo após derrotar o Lorde Demônio, e aí quando ele volta no tempo, ele fala, poxa, eu vou tentar fazer tudo diferente, porque no tempo que ele derrota o Lorde Demônio, ele perdeu muitos camaradas, muitos amigos, perdeu a família também, e aí quando ele volta no tempo, ele fala, poxa, eu já sei tudo que vai acontecer, então eu vou me preparar, vou preparar meus amigos, vou preparar minha família aqui, para que a gente possa, quando der a merda, a gente estar assim, mais forte e estarmos unidos. Então, a animação me pegou desde o primeiro episódio, e eu acompanhei também semanalmente. Foi mais um que... Quer dizer, mais um não, né? Esse aqui não prometeu nada, esse aqui não prometeu hype nenhum, mas ele entregou e manteve o hype. Então fica aqui quarto lugar para New Saga. E mais surpresa ainda é o terceiro colocado. Vamos entrar aqui no top 3. Cara, o meu terceiro colocado é outro anime que também, com certeza, teve um orçamento baixo. Só que, cara, é tão digno. O pessoal ali, realmente, eu acho que a equipe de animação desse anime em questão se dedicou e fez tudo com muito amor. Terceiro lugar vai para Water Magician, o Mago da Água. E cara, na Crunchyroll, eu tô vendo aqui agora, ele tá com nota 4.7 de 5, o New Saga tinha 4.5, e ele tá com mais de 55 mil votos, tá? E aqui a gente vê que na Crunchyroll, 82% de 55 mil pessoas que votaram, 82% votaram em 5 estrelas para esse anime. E apenas 3% votaram em 1 estrela. Então assim, dá pra ver em alguns momentos do anime que o cenário parece que é pintado à mão. Mas, cara, é mais um exemplo que eu cito aqui, que a animação, no caso aqui, eu acho que a animação pode ser considerada uma animação nota 7,5, vai. Só que ele mantém, assim, também os 12 episódios da temporada, 7,5. Então você não é pego de surpresa aqui, negativamente. Pelo contrário, você junta, vai, uma animação 7,5 durante a temporada toda com uma história muito bem feita, muito bem trabalhada. Pra mim, a receita do sucesso, por mais que seja com orçamento baixo, pra mim, assim, é um feijão com arroz que é muito bem feito, cara, entendeu? E, poxa, falar um pouquinho da história do Mago da Água, ele é um isekai, é bom falar isso. Eu não sei porquê, mas muita gente criou preconceito com isekai, sei lá, porque nos últimos 5 anos surgiram muitos isekais. Mas, cara, pra mim é um tema muito bom que ainda merece ser valorizado. E esse aqui é um deles, tá? O rapaz, ele acaba vindo parar nesse novo mundo e ele recebe a bênção de um anjo. Só que, poxa, ele começa a fazer os treinamentos dele, ele começa a entender como funciona esse mundo e a magia que ele tem. Ele vê que ele consegue somente controlar a magia de água. Pô, mas o que ele faz com a água, bicho, é absurdo. Ele consegue fazer água fervente, consegue transformar a água em gelo, ele consegue fazer, sabe a VAP, que é uma lava-jato, né? Ele consegue fazer água numa pressão tão forte que a água consegue rasgar pedra, por exemplo. O cara é embaçado. É um molequinho, só que assim, ele é nível do Solo Leveling. Esqueci o nome do protagonista do Solo Leveling agora, mas ele é bem o Monarca das Sombras lá, cara. Ele é bem esse nível. Muito apelão, cara, porque ele vai aprendendo, só que ele tá numa parte do mundo que é, assim, tipo, inóspito para seres humanos. Só tem, tipo, animais ranking SS e ele tá lá no meio, ele tá aprendendo a sobreviver ali no meio desses animais. Então, pô, ele vai treinando diariamente para sobreviver e aprender a controlar os seus poderes e, pô, ele fica absurdamente forte. Quando ele vai pra civilização, então, todo mundo desacredita. Ele vai lá fazer uma prova para virar um aventureiro, aí ele vira, tipo, um aventureiro ranking D. Só que, pô, claramente ele é ranking SS. Então tem essas coisas. Eu acho muito legal ver esse tipo de história onde o protagonista, ele é absurdamente forte, mas ele não tá nem aí
aí pra isso, ele só quer, no caso ali, ele quer aprender mais sobre aquele mundo novo que ele está. Pra mim, chamou muita atenção, manteve a qualidade aí, por mais que não fosse uma qualidade absurda, manteve ela e entregou uma história pra mim que foi muito gratificante de ter conhecido. Então, ficou no top 3, The Water Magician, o Mago da Água. Confesso que o segundo colocado aqui da minha lista, ele poderia facilmente estar em primeiro. E ele só não está em primeiro por um motivo muito particular, tá? Mas ele merecia sim estar em primeiro colocado nessa lista, porque a animação, pra mim, qualidade 10, animação muito bem feita, bonita. Uma coisa nostálgica desse anime é que a animação dele me lembrou muito os animes dos anos 90 que eu assistia, tipo Yu Yu Hakusho, por exemplo. O próprio Dragon Ball, ele tem um filtro ali na animação, ele tem ali graficamente também algo que me lembra muito os animes dos anos 90, mas com a pegada mais atual, mais neoclássica, vamos dizer assim, bem contemporâneo. E cara, pra mim, muito fantástica a animação e a história. Em segundo lugar ficou Clivats. O Clivats, eu também fiz um vídeo exclusivo do Clivats falando, e eu gostei muito da história, gostei muito da premissa. Gente, me desculpa, mas a alergia tá pegando pesado aqui, agora até minha voz mudou. E assim, eu gostei muito da animação, gostei muito da história, ele tem essa pegada nostálgica também dos animes dos anos 90. Poxa, é uma pena só ter 12 episódios também. Esse aqui eu vi numa tacada só, não vi numa tacada só não, esse aqui eu ficava esperando sair o episódio, acho que saía toda quarta saiu o episódio. E na Crunchyroll, ele tá aqui com uma média de 4.8. Você vê, né? New Saga tava 4.5, Mago da Água 4.7 e o Clivats 4.8. Pô, 63 mil votos. E de 63 mil votos, 91% votaram em 5 estrelas. E apenas 2% votaram em 1 estrela. Cara, assim, fenomenal. A trilha sonora também conta com a Ellie Goulding na trilha sonora, uma parceria que eu não esperava, mas a história também é fenomenal. Conta a história do Clivats, que é uma das feras místicas desse universo, uma das 4 feras místicas imperadoras desse universo, e numa reviravolta da história, ele acaba adotando uma criança humana. Ele é todo honroso com as palavras e ele meio que promete que vai cuidar dessa criança até ela virar adulto. E aí ele fala, eu vou entender como os seres humanos pensam e qual é a beleza que eles enxergam na vida. Então, isso pra mim é uma premissa muito bom, porque é o vilão maior da história tentando entender o que na visão dele são os humanos, que pra ele são insetos, né? Ele é tão forte que, assim, basta ele piscar que ele mata, sei lá, centenas de humanos. E aí ele resolve dar essa chance pra humanidade adotando esse bebê. E aí a história começa a desenrolar de uma maneira inesperada, muito interessante. Tem uma lore muito grande desse anime aqui, tem cavaleiros, tem raças, tem os heróis. Ah, cara, assim, me pegou de jeito esse anime aqui e eu amei ele de verdade. Então, o mangá dele tem pouquíssimos episódios. Na internet eu consegui achar apenas 30 capítulos, que assim, não vão muito longe do que vai ser a segunda temporada, que já foi anunciada, inclusive, né? Cara, assim, eu só tenho coisas boas a falar e a indicar sobre esse anime, vale muito a pena. Deem uma chance a Clivats. E por fim, o número 1, né? Não podia ser diferente. O anime que, na verdade, alavancou esse canal aqui. Quando eu criei o canal, eu pensei em falar mais de One Piece, que é a série que eu mais amo, mas eu comecei a acompanhar esse anime e eu comecei a gostar bastante. Falei, cara, eu preciso comentar com alguém sobre esse anime. Vou fazer também os vídeos no canal e graças a ele que o meu canal hoje tem mais de 200 inscritos e continua crescendo, graças a Deus, graças a vocês também, agradeço inclusive, e é To Be Hero X. E por que eu falo que o Clivats merecia estar primeiro aqui? O To Be Hero X, ele teve 20 episódios, é isso que eu falo, uma animação com uma temporada com 20 capítulos. Só que ele começou na outra temporada. Ele começou na temporada de primavera do Japão. Ele começou, se eu não me engano, a primavera começa em março e vai até maio. Ele começou em maio. Então ele começou no finalzinho de maio, o To Be Hero X. E é o que eu falo, né? Uma temporada de 20 episódios, ele cria mais conexão com o público. E o To Be Hero X foi excelente, cara. Cara, o tanto de vídeo que eu tenho aqui falando do To Be Hero X, fazendo análise dos episódios, e o quanto eu vejo que vocês também gostaram, não tenho o que falar, né? Na Crunchyroll, ele também está com nota 4.8, 65 mil votos. E desses
65 mil votos, 91% 5 estrelas. Então você vê, cara, é muito parecido com o Clivats. Por isso que eu falo, cara, o Clivats, ele só não está em primeiro porque o To Be Hero X acabou junto com ele, sim, praticamente. Acabou com ele na mesma temporada. Mas o To Be Hero X teve 8 episódios a mais. Ele começou bem antes. Então assim, vamos dizer que o Clivats foi o campeão moral aqui. Mas o campeão, de fato, é To Be Hero X. Cara, ninguém tem nada a ver com isso. Ele começou em maio, terminou em agosto, ele terminou na temporada de verão. Então assim, incrivelmente 3% votaram em 1 estrela, mas eu vi muita gente reclamando da animação 3D que tem To Be Hero X. Mas cara, é basicamente 5 episódios, são 5 episódios só, os 5 primeiros, com essa animação 3D. Porque aí depois, cara, você tem o resto inteiro do anime, do episódio, são 15 episódios com uma animação 2D que é de costume de animes. Minto, ó, são 7 episódios em 3D e 13 episódios em 2D, tá? E assim, é tão bom, cara. Nessa temporada de 20 episódios, nós somos apresentados aos 10 heróis que vão compor o ranking dos top 10 aqui do To Be Hero X. Então, a gente passa por vários arcos, a gente passa praticamente por 10 arcos dentro de 20 episódios, onde não são lineares. A gente tem a apresentação do Lin Lin, por exemplo, que são 4 episódios. Depois a gente tem a apresentação do Isou, que são 3, e aí depois a gente passa para algumas apresentações que são 2 episódios ou até um só, né? Mas assim, tudo muito bem casado, tudo muito bem feito, tudo muito bem animado. E assim, eu posso ver nas minhas redes sociais aqui o quanto esse anime não só provocou, como hypou as pessoas amaram o To Be Hero X. Também, por ser de um anime chinês, ele veio muito forte. Eu acho que a equipe de marketing também fez um trabalho fenomenal. Inclusive, agora está tendo a votação aberta ao público para que nós possamos definir o nosso ranking dos heróis. Por se tratar de um anime original, que não tem mangá, a história pode mudar a qualquer momento. Então, uma votação que você participa na definição dos heróis, pode ser que ela entre para a segunda temporada, e você faz parte disso. Então tem essa quebra de da quarta parede. E apresentou, assim, personagens super carismáticos, personagens que passam por problemas psicológicos. Inclusive, eu falei que o Gachakuta tem uma mensagem por trás da animação, que é falar sobre o desperdício, o lixo e tudo mais. Tem também o assunto que eu vou abordar no vídeo. Mas o To Be Hero X, ele mostrou uma sociedade que ela pode quebrar uma pessoa. Ela fez aqui uma mistura de The Boys com Injustice da DC. E, poxa, o Nice mesmo, ele foi um exemplo a ser usado aqui, como uma pessoa pode ser quebrada nessa sociedade onde heróis podem nascer do dia pra noite. E eu acho que foi muito bem trabalhado. Todos os personagens, assim, eu tenho um sentimento um pouco negativo pro arco da Loli, que foram 4 episódios, se não me engano. Não, foram 2 episódios só, ainda bem, porque foi um arco muito fraco de apresentação da Loli. Mas foi, tipo assim, o momento de maior queda só. Depois foi tudo muito bem trabalhado, muito bem apresentado. Então, To Be Hero X ficou no meu top 1. Me abriu as portas também para que eu pudesse falar mais sobre animes aqui no YouTube, por exemplo, nas redes sociais. Então, não tenho o que falar. To Be Hero X, ele é o meu top 1 dessa temporada de verão. Mas, poxa, eu agradeço você se você ficou até aqui o final. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo. Eu acho que vou dar um trabalhinho aí para editar, mas é feito com muito carinho, com muita dedicação e atenção. E agradeço você que é inscrito, você que está me conhecendo agora. Poxa, eu peço de maneira educada, claro, sempre, para que você não só curta o vídeo, mas que principalmente se inscreva para me ajudar aqui a continuar esse projeto de falar sobre anime, falar sobre entretenimento, falar sobre games. Inclusive fiz um vídeo do Digimon Time Stranger que, pô, fenomenal. Tô fazendo uma gameplay também, vou postar. E é isso, gente. Comenta aqui se você já assistiu algum desses animes. Se você assistiu, se você gostou, se você dropou algum deles. Qual é o top 3? Deixa aí nos comentários. Agradeço e até a próxima. Valeu!